Bem-vindos, alunos do EJA, do segundo termo, para mais uma aula de Ciências Humanas. Hoje eu estou aqui para mediar essa aula junto com o professor Marconi, de Filosofia. Espero que vocês aproveitem bastante essa aula e interajam bastante com a gente aqui no chat, Então, bora lá, Marconi? Isso aí, Fabi. Boa noite, alunos do segundo termo, da Educação de Jovens e Adultos, do EJA. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, Lembrando que hoje a gente vai trabalhar, então, o tema a migração e o processo de construção social brasileiro. E aqui eu quero deixar também os créditos, o agradecimento ao Antônio Russo, a Fabiana, que está aqui com a gente, a Luíse, professora de História, que colaboraram na construção dessa nossa aula de Ciências Humanas. E eu quero começar, gente, deixando claro aqui para vocês quais são as habilidades e o conteúdo que a gente vai trabalhar durante a nossa aula. O nosso conteúdo é diversidade regional e nacional. E aí nós selecionamos habilidades das 4 disciplinas que compõem a nossa área de humanas. Em sociologia, nosso objetivo é sensibilizar-se em relação às tensões que ocorreram na formação da diversidade brasileira e também compreender a noção de cultura, diferenciá-la de cultura de massa. Nesse ponto, a Fabiana vai nos ajudar bastante. Em filosofia, questionar a realidade social e planejar ações de intervenção solidária, identificar as subjetividades como resultado de construção social. Em geografia, identificar problemas socioespaciais e ambientais urbanos, caracterizando-os e propondo ações para a melhoria das condições de vida nas cidades brasileiras. E, por fim, em história, valorizar a diversidade dos patrimônios étnico-culturais e artísticos, identificando-os em suas manifestações e representações em diferentes sociedades. É importante a gente se recordar, a gente lembrar que a gente tem um período curto, um tempo curto aqui para a nossa aula, e a gente está falando de uma aula de ciências humanas, com 4 disciplinas, com habilidades que por si só dão um curso só dessas habilidades. Então, a partir daquilo que a gente trabalhar aqui hoje, conjuntamente com o seu professor aí da sala de aula, vocês podem aprofundar essas habilidades, bem como a gente recomenda que trabalhem outras. E a gente quer começar com uma interação, vocês vão responder no chat aí para a Fabiana, 3 perguntinhas, vocês não precisam se preocupar em responder as 3, mas apenas aquela que se adequa ou se identifica com a sua realidade. A primeira pergunta é a seguinte: sua família é originária do lugar onde vocês residem? Ou seja, a sua família é de onde você mora, é de onde você reside, ou eles vieram de outro lugar? Segunda pergunta: você conhece alguém de outro município, região do estado, de outro estado ou ainda de outro país que veio morar recentemente no município onde você reside, onde você mora? E, por fim, você imagina o que pode ter motivado essa mudança? Então, nós teremos aí 60 segundos, eu e a Fabiana vamos aguardar a interação de vocês no chat. Então, estamos de volta. Agradeço muito a interação de vocês. É muito importante nesse momento a gente ter aí essa troca. Então, eu vi que muitos de vocês responderam, Então, a Marinha falou que não, Que a Girleide falou que sim, a Josefa falou que é de outro lugar. A Eliane falou que ela e a família dela são do Paraná. O Josevaldo falou que é do Nordeste. E eu vi que muitos de vocês também comentaram que você é de São Paulo, mas a sua família não é, Marconi? Então, é justamente essa diversidade que a gente está querendo ver aqui. Exatamente.
Inclusive, gente, eu acho que a nossa geração é essa geração que a família não é de São Paulo. Lógico que a gente tem muita gente que também é originária aqui do nosso estado, da nossa região, mas eu também, a minha família migrou de Minas Gerais para cá. Meu pai veio com uma mão na frente e uma mão atrás, né, lá do norte de Minas Gerais, já quase na Bahia. Minha mãe conta que só quando ela veio para São Paulo que ela foi tomar refrigerante, saber o que é um Danone, né? Então a gente sabe que muitas pessoas procuraram, né, sair dos seus lugares para poder conseguir uma vida melhor, uma vida mais digna. Antes da gente entrar aqui no conceito que a gente quer explorar com vocês hoje, que é o conceito de migração, emigração e imigração, é importante a gente lembrar que, embora o título da nossa aula seja a migração e o processo de construção social brasileiro, esse processo ele está em contínua construção, por isso que ele é processual. Então, a nossa construção não se acabou, né? Ela é contínua, ela é permanente, e dentre os elementos que compõem a construção brasileira, um desses elementos é a característica da migração. Mas nós temos outras coisas que compõem o cenário, aí, o mosaico do que é o Brasil. Falado disso, então, gente, nós queremos começar a conceituar aquilo que vai ser o norte, digamos, da nossa aula, que é a ideia de migração. Como vocês podem ver aí na tela, migração significa o deslocamento populacional pelo espaço geográfico, de forma temporária ou permanente, que desde o início da humanidade tem contribuído para a sobrevivência do ser humano. O homem que migra o faz por alguma razão, e muitas vezes a sobrevivência de um determinado grupo social depende de seu deslocamento pelo espaço. Então veja que toda vez, aqui a gente tem uma noção de geografia, né, o deslocamento pelo espaço, toda vez que a gente, seja de maneira temporária, seja de maneira permanente, se desloca para outro lugar, nós estamos falando de migração. E como o texto bem dizia para a gente, essa migração ocorre por diversos motivos e muitas vezes esses motivos são essenciais, são vitais para a sobrevivência de um indivíduo ou até mesmo para a sobrevivência de um grupo, de uma espécie. Como eu disse a vocês, meus pais deixaram o norte de Minas Gerais, vieram para São Paulo, justamente porque lá nós não tínhamos condições de uma vida melhor. Há alguns anos atrás, por exemplo, chegou energia elétrica na região de onde os meus pais vieram. A gente está falando do coronavírus, para vocês terem uma ideia, acho que deve ter cerca de um mês que o vírus chegou lá, e acho que tinha um caso ou dois, devido a ser uma região bem distante, né, bem isolada. Então as pessoas migram por diversos motivos, dentre eles, como eu citei para vocês, essa questão da sobrevivência, seja do indivíduo, de um grupo ou de uma espécie. Só que a migração, ela atinge, ela tende, ela se dá em dois movimentos. É o movimento de entrada em um ambiente ou de saída de um ambiente. E aí que entra o conceito de imigração. Como vocês podem ver aí na tela, a imigração é o movimento de entrada, com ânimo permanente ou temporário e com a intenção de trabalho ou residência de pessoas ou populações de uma determinada área, de um país para o outro, ou de um continente para outro, e ou ainda dentro dos limites fronteiros do mesmo país. Então, a imigração é o movimento de entrada, gente. Então, por exemplo, para os paulistas, os meus pais são imigrantes, porque eles vieram de Minas Gerais para São Paulo, né? Com relação aos mineiros, os meus pais são emigrantes, porque eles deixaram o seu estado, eles deixaram a sua região. Então, essa é a grande diferença entre migração e imigração. A imigração é o processo de entrada, a imigração é o processo de saída, como a gente pode ver na tela, saída espontânea ou não de uma determinada pessoa, de um país qualquer, ou ainda de maneira costumeira, designa os fluxos de população dentro de um mesmo país. E aqui, antes da gente passar a palavra para a Fabiana, para ela contextualizar isso mais dentro do nosso cenário, que é o Brasil, é só importante a gente frisar aqui os diversos motivos que levam as pessoas à migração. No Brasil, a gente costuma concentrar muito isso na questão econômica, né? Melhores condições de emprego, de saúde, de educação. Mas as pessoas migram por questões religiosas, migram por questões políticas, né? Migram por questões de sobrevivência, por N motivos as pessoas migram, mas isso inclusive vai ser um pouco mais explorado pela Fabiana aí logo mais. Fabi, passa a palavra para você. Bora lá. Então, assim, quando a gente fala do Brasil,
a gente tem vários processos que aconteceram ao longo dos anos, né? Como vocês mesmos disseram, muitos de vocês são, ou a família de vocês vem de outros estados. E aqui no Brasil a gente também tem o fato de que muitas das coisas que criaram a nossa realidade vem também de outros países. E aí nessa é que eu vou dar até o meu exemplo, porque a minha família veio de Portugal, né? Meu avô veio para cá buscando melhores condições de vida e eu tenho uma herança que mistura com o Brasil, mas tem muita coisa de Portugal. Da mesma maneira que se a gente for pensar, por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente tem um bairro ali italiano, que tem uma maior quantidade de pessoas, até a maneira com que eles falam, né, algumas gírias, são mais italianas. A gente tem uma das maiores colônias japonesas fora do Japão, que é o bairro da Liberdade, mas a gente pode citar diversos lugares no Brasil, onde a gente também tem a presença desses outros países, né, ajudando a gente na nossa cultura, porque a gente teve aí processos históricos como a escravidão, que trouxe muitos negros para cá, africanos, e isso também trouxe muitas raízes, né, muita matriz africana para a nossa história. A gente tem também os portugueses, né, que foram colonizadores aqui. A gente tem espanhóis, a gente tem, por exemplo, no sul, muitos alemães, poloneses. Então, tudo isso que a gente tem, essa mistura toda, é o que forma o que a gente chama de Brasil. Então, a gente vai ver aí alguns movimentos migratórios, né, que aconteceram no Brasil. Então, vai aparecer para vocês um mapinha aí sobre o fluxo migratório entre os anos 60 e os anos 80. Né? A gente vê que tem muita concentração de pessoas vindo para o Sudeste, principalmente para São Paulo, porque é óbvio que a gente tem que lembrar que São Paulo e Rio de Janeiro foram lugares onde houve muito investimento, né? Principalmente muitas empresas vieram para cá, existe um investimento maior, um fluxo de capital, né? De dinheiro maior. Então, o que acontece? A gente vê que os fluxos sempre vão vindo para cá. Por exemplo, no próximo mapa, que a gente fala de 1990 em diante, a gente também tem uma vinda muito grande de pessoas para São Paulo, mas a gente também vai ter um pessoal saindo, por exemplo, do Paraná, aqui do Sul, e indo para o norte, principalmente pela questão do ciclo da borracha, né? Entre outros, procurando oportunidades melhores de emprego. Né? Se a gente for pensar, a gente houve uma migração muito grande para Minas Gerais, né? Por exemplo, quando a gente teve a questão do ouro, a gente tem uma migração muito grande para o norte, quando a gente fala do ciclo da borracha. Então, existiram momentos onde certas áreas do Brasil tiveram maiores fluxos, né? Aqui a gente teve a República do Café com Leite, então a produção do café e a produção do leite também trouxeram muitas pessoas para São Paulo, para Minas Gerais, né? Para o Sudeste, no geral. E junto a isso, a gente também tem a vinda de outros povos para cá, né? Só voltando, quando a gente fala muito sobre a questão de que muita gente do Nordeste migra para o Sudeste, hoje a gente também está tendo esse movimento ao contrário. Muita gente está voltando, né, para o Norte, para o Nordeste, para suas regiões, porque justamente São Paulo meio que está inflado de justamente esse movimento ter vindo muito para cá. E justamente as causas disso, no caso do Brasil, são econômicas, mas também são ambientais. Se a gente for pensar no Nordeste, um dos maiores motivos do fluxo para São Paulo são por questões geográficas, são por questões ambientais, que é, por exemplo, a seca. Né? A seca é muito grande no Nordeste, a dificuldade, às vezes, do plantio, né? As regiões áridas do sertão fazem com que muitas pessoas tenham que buscar oportunidades em outros lugares, justamente porque o ambiente em que eles estão não é tão propício, né? Não ajuda tanto para essa evolução aí, econômica. Mas hoje a gente já vê que esse fluxo tem se alterado e muitas pessoas estão voltando para o Nordeste, porque hoje o Nordeste também cresce muito comparado ao que crescia há muitos anos atrás. Então, aí para vocês eu vou apresentar um gráfico só para vocês aí terem uma ideia das migrações que a gente teve em relação a outros países, que formam muito da nossa cultura. Então, a gente vai ter a presença de alemães, de espanhóis. Aí, nesse gráfico, ele fala, na verdade, dessas migrações em relação ao tempo, porque é óbvio que essas migrações elas vão aparecer de acordo com certas demandas, né? E a gente vai encontrar japoneses, a gente vai encontrar árabes, né, sírios, turcos, portugueses, espanhóis.
E a gente tem muito da migração africana, só que como muita questão da questão da escravidão, teve muito tráfico negreiro, teve muita coisa e não tinham tantos registros daquela época, a gente também pode pensar aí sobre a vinda dos negros africanos para cá, com um número também muito grande, tanto que muitos de nós somos descendentes, né, de negros, temos essa raiz histórica importante na nossa vida, né, assim como indígena, né, mas eles não entram aqui porque, no caso, eles eram daqui, então eles não migraram para lugar nenhum. Então, isso, na verdade, é para vocês terem uma noção de como esses países também influenciam na nossa realidade, né. Eu acho que, dando um exemplo mais simples, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente pensa muito, sábado, o que a gente vai comer? Em domingão é o macarronada com frango, enfim. E isso, na verdade, a gente considera nosso, mas é uma cultura, por exemplo, italiana, que veio para cá e hoje é tão forte que a gente meio que adaptou a nossa cultura. Por exemplo, o uso de alguns pratos, a gente vê origens de certos pratos, como feijoada, entre outras coisas, que vêm de outros países, né? Que foram coisas que a gente acabou abraçando dentro da nossa cultura, tá? E aí a gente vai entrar na questão de que, infelizmente, como é uma aula curta, a gente tem que acabar passando isso muito rápido, mas lembrando que se vocês tiverem dúvidas, tiverem alguma questão em relação a isso, podem falar com os professores de vocês, tirarem dúvida, né? O que a gente puder ver aqui de dúvida de vocês, a gente também vai, dentro do possível, aí respondendo, tá? E aí, quando a gente fala sobre isso, a nossa cultura, ela também hoje é influenciada pelo que a gente chama de cultura de massa. Que o que é essa cultura? É quando a gente estabelece que certas coisas culturais vêm para cá de uma maneira que pode ser por intermédio, por exemplo, de uma migração, mas ela também vai vir com a questão econômica. Então, ela vai vir com uma cultura que vai te fazer comprar coisas. Hoje aqui no Brasil a gente passa por isso em relação à Coreia, né? Tanto em relação à música, tanto em relação à comida e principalmente em relação ao estilo de beleza coreano. Então a gente está aí indo numa vibe de comprar produtos, por exemplo, para cuidados com a pele, né? Que é o que eles chamam de skincare, que tem ali uma vinda da Coreia. Então a gente hoje tem muitos produtos que vêm com essa ideia para vender, para colocar que esse cuidado com a pele coreano é muito importante, né? Que ele muda a pessoa e coisas do tipo. E isso é uma das coisas que a gente pode falar sobre cultura em massa, porque ele está vindo com o intuito de vender, né? De fazer com que a cultura se torne algo mercantil. Então essa é a diferença que a gente tem entre uma cultura e uma cultura de massa. Porque a cultura de massa ela tem a ideia de uniformizar, que todo mundo esteja meio igual, e com a ideia de vender, né? De comprar esse tipo de coisas, tá? E deixa eu ver. Aula de ciências humanas dando maior ênfase em história e geografia. Não exatamente, porque justamente boa parte desses se vocês forem ver, também estão na aula de sociologia. Quem a gente é uma pauta também da sociologia, e a gente também discute isso em outras áreas, né? Dentro da sociologia, a gente vai discutir isso, de como isso importa na nossa formação. Como nós somos um país tão plural, a ponto de que todos nós aqui temos uma raiz muito plural. Eu sou paulista, mas eu também tenho a minha herança portuguesa, eu também tenho a herança inglesa dos meus pais, o Marconi tem a herança mineira dele. Então é essa junção que a gente trabalha dentro da sociologia. Mas para a gente entender isso, a gente tem que saber de onde vieram essas coisas, e por isso que é meio que mesclado ali com história e geografia, tá? Então, Fabiana, pode ficar tranquilo, a gente está trabalhando sociologia e filosofia. Abre seu coração aí. Muito obrigado, Fabi. Só complementando, alguém que fez esse comentário com relação à filosofia, né, está mais história e geografia, a gente tem no estado de São Paulo hoje um foco muito grande em habilidades, né? E qual que é a habilidade que a gente está querendo trabalhar hoje em filosofia? A capacidade de observar, questionar e criticar. Então, é observando a nossa realidade que a gente questiona, né? Que a gente critica, lembrando que a crítica é no sentido positivo, não no sentido negativo. Então, por exemplo, quando a gente fala de Brasil, a gente tem sociólogos da nossa história que falam, não existe Brasil, existem Brasis. Afinal de contas, nós temos diversas culturas diferentes.
E isso é uma característica da filosofia também, essa capacidade de observar e de criticar e de até pensar nos desdobramentos. No Brasil, por exemplo, agora isso ficou um pouco mais fora do nosso radar por conta da pandemia, mas há um tempo atrás a gente estava conversando muito sobre a questão dos venezuelanos, principalmente na região de Roraima, né? Essa massa migratória que está saindo da Venezuela por questões políticas, por questões econômicas. E é importante a gente perceber, e é isso que a Fabiana vai falar para a gente agora, que essa migração, ela altera, obviamente, ela compõe o mosaico da nossa cultura, mas ela também altera o nosso espaço, né? O nosso ambiente. E é disso que a gente vai falar agora. Fabi, obrigado, é com você. Só sucesso. Só respondendo uma pergunta bem rapidinho, o Rodrigo falou que se essas aulas valem para o interior de São Paulo, por exemplo, ele deu o exemplo de Biúna. Sim, todas as cidades. Por exemplo, em Biúna tem uma grande migração também de japoneses, né? A gente tem, por exemplo, uma das sedes da Seicho Noye, que é uma filosofia de vida, né? A gente pode enquadrar, a gente fala religião, mas é uma filosofia de vida, que eles têm uma central que fica perto de Biúna. Então, a gente tem isso em outras cidades, mas é claro que a gente usa São Paulo como exemplo, porque isso é muito mais claro, né? Muito mais fácil da gente ver e dar exemplos para vocês, mas Ibiúna e outras cidades também passam por esse mesmo processo, tá? Agora a gente vai falar sobre quais os problemas que isso também pode trazer para a gente. Então, a gente vai falar sobre esses problemas, principalmente socioambientais, que a gente tem, né? Vai aparecer para vocês uma imagem, né, sobre justamente e fala que, por mais que a gente tenha, às vezes, a gente tem muita gente concentrada em um só lugar, porque, às vezes, não é investido em outras áreas para que as pessoas fiquem distribuídas. Então, a gente tem 30% da população que ainda não tem acesso à água tratada e só 50% dos brasileiros dispõem de coleta de esgoto, né? Então, a gente tem muitas áreas que são irregulares, né? A construção de casas e outras coisas que ficam em áreas de risco ou áreas que são... que não são ideais para uma pessoa viver, justamente porque, às vezes, pessoas que a gente tem dentro de uma cidade, a gente acaba tendo que ir cada vez mais para longe, cada vez mais para as periferias, e nem sempre essas periferias recebem toda a estrutura que é necessário para viver, né? A gente pode até seguir para a próxima, né? Onde muitas vezes, quando a gente tem um incentivo, a gente tem um poder público que consegue trabalhar com essas demandas, a gente pode ver melhorias. Como, por exemplo, a gente tem aí a imagem do Jardim Olinda, né, antes, quando era um córrego, e depois que esse córrego foi canalizado. Então, a gente também tem o esforço de buscar essas melhoras para a nossa cidade, principalmente para a nossa região. Né, o que muitas vezes a gente pode morar em uma região que é esquecida ou que tem problemas, né, dentro da estrutura, justamente porque não foi pensado e não foi visto como ia abarcar todas aquelas pessoas. E é por isso que o fluxo migratório é importante. Porque se muitas pessoas se concentram em um lugar, às vezes aquele lugar não consegue atender a demanda de todas essas pessoas. E esses investimentos deveriam estar, vamos dizer assim, de maneira igual por todo o Brasil, para que todos os lugares do Brasil tivessem o mesmo desenvolvimento econômico, né? Claro, dentro das limitações, mas ainda assim uma possibilidade que as pessoas pudessem ficar ali na sua região, tá? A gente tem aí, acho que menos de 5 minutinhos, acho que uns 5 minutinhos para terminar a aula. Então, a gente vai propor aí uma questão para vocês, tá? Para que vocês reflitam junto com a gente. E vai aparecer aí na tela, que é se você já parou para pensar que, assim como o ambiente em que a gente vive, né, pensar sobre como nós somos formados por diversas culturas, se isso faz com que a gente seja único, justamente por essa mudança, né, por essa junção de culturas que a gente vive. E o que você acha sobre isso? Né? Acho que a gente vai deixar em um minutinho, né, Marconi, para eles responderem, e aí a gente volta. Perfeito. Se vocês tiverem também alguma dúvida, pode colocar no chat, tá bom?
gente agradece a participação de vocês, alunos, e antes da gente encerrar essa nossa aula, só quero fazer uma consideração muito importante, que quando a gente trabalha aqui essa questão dos problemas socioambientais que podem ser causados pela migração, não quer dizer que a migração é a única e exclusiva causa desses problemas, tá, gente? Por favor. Até porque a migração também enriquece e muito a nossa cultura. Vocês viram na imagem que tinha a questão de vocês lá, as bandeirinhas de São João, que inclusive a gente está comemorando hoje, né? E isso é uma riqueza, um patrimônio da nossa cultura, e isso é fruto da migração, ok? Quero agradecer aqui a Letícia, que colocou que o Brasil tem diversos costumes e culturas, o Lucas, que comentou justamente sobre a festa junina. Aqui eu me despeço de vocês e já passo a palavra para a Fabiana. Eu agradeço as interações, eu vi que alguns de vocês disseram até que nunca tinham parado para pensar sobre isso, o quão rica é a nossa cultura e o quão rico é tudo isso. E realmente, na verdade, o que faz a gente ser único e o que faz a gente ser especial é o fato de que nós somos formados por tantas culturas, que cada um de nós é um universo muito rico, né, em todos esses aspectos. E reforçando até o que o Marconi falou, realmente, existem problemas que não são gerados pela migração. A gente tem diversos problemas, por exemplo, no Nordeste, no Norte, que são áreas onde não tem um fluxo migratório tão intenso, mas também tem problemas justamente, às vezes, por falta de investimentos ou infraestrutura, né? Então, a gente tem todos esses problemas juntos, que às vezes, justamente por causa do tempo da aula, a gente não consegue abordar todos eles, tá? A gente vai deixar uma proposta de uma atividade para vocês fazerem aí, né, para vocês refletirem e pensarem sobre isso que vai aparecer aí na tela, e se vocês puderem, avaliem aí no chat, digam o que vocês acharam da aula, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode trazer para vocês, para que tudo isso fique muito legal para a gente, tá? Então, eu agradeço imensamente, espero que a gente continue nessa jornada juntos, né, enquanto a gente não pode estar aqui frente a frente, e aí vai aparecer a atividade para vocês, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.